A comunicação interceptada na noite passada mostra como o ambiente em torno da Venezuela se tornou incerto e tenso. Os relatórios falavam de complicações climáticas, baixa visibilidade de apenas 400 metros e pilotos trocando dados de posição numa zona onde cada manobra tem peso tático e político. Essas conversas operacionais podem parecer rotineiras, mas neste contexto revelam o delicado equilíbrio entre reconhecimento, dissuasão e a possibilidade de escalada. Cada frase codificada e confirmação sugere missões executadas sob o manto da névoa, onde recursos navais e aéreos sondam o perímetro venezuelano, mantendo uma negação plausível. Para Washington, isso é mais do que apenas um procedimento militar. É uma ação estratégica destinada a pressionar Nicolás Maduro sem cruzar o limiar de uma guerra aberta. O Comando Sul dos Estados Unidos expandiu a sua presença operacional por meio de bases em países vizinhos, cercando a Venezuela em várias direções. Em vez de se precipitarem em um desembarque anfíbio dispendioso, que poderia desencadear um desastre humanitário e corroer a legitimidade internacional, os planejadores americanos contam com recursos aéreos de precisão, como o MH-60 Seahawk. Este helicóptero, otimizado para patrulhas marítimas, interdição de tráfico ilícito e apoio a operações especiais, envia uma mensagem dupla. Por um lado, garante a vigilância contínua das rotas de narcotráfico que proporcionam receitas vitais aos elementos pró-regime. Por outro lado, projeta a presença psicológica das forças americanas às portas da Venezuela, lembrando tanto a população civil como a elite de Caracas, que o poder dos INS Itânira pode atingi-los sem aviso prévio. Essa doutrina, às vezes chamada pelos analistas de Operação Círculo Final, não se trata de uma invasão rápida, mas de um sufocamento estratégico. Ao intensificar as patrulhas marítimas e aéreas, cortar fontes paralelas de financiamento e exibir plataformas avançadas, Washington evita as armadilhas de uma intervenção aberta, ao mesmo tempo em que cria uma pressão insuportável sobre o regime. Grupos de oposição dentro da Venezuela já acusaram Maduro de usar civis como escudos humanos, aumentando o risco de que qualquer incursão terrestre, em grande escala, resulte em danos colaterais catastróficos. Para os Estados Unidos, com Donald Trump a posicionar-se firmemente como o presidente que busca resultados decisivos sem se envolver em crises humanitárias. A aplicação cuidadosa do poder aéreo representa o caminho do meio-pressão sem escalada descontrolada. Sinais de erosão dentro da elite militar venezuelana sugerem que a estratégia já pode estar a funcionar. Generais outrora leais agora sussurram dúvidas sobre a sobrevivência do regime. Há relatos não confirmados, mas persistentes de deserções e até mesmo de linhas de comunicação discretas entre oficiais venezuelanos e governos estrangeiros. Essas fraturas ainda não são decisivas, mas, na história militar, muitas vezes é a percepção de inevitabilidade e não o ataque imediato que derruba um regime por dentro. As patrulhas de helicóptero, a atividade constante do radar e o cerco quase invisível funcionam como símbolos dessa inevitabilidade. Enquanto isso, as redes de narcoterrorismo que antes prosperavam nos corredores do Caribe encontram-se encurraladas. A capacidade do Seahawk de detectar, interceptar e neutralizar pequenas embarcações priva os aliados de Maduro do financiamento ilícito de que dependem. Ao estrangular essas artérias, os estrategas do EUA esperam prolongar a campanha por meses, sem disparar um único míssil de cruzeiro ou desembarcar um único fuzileiro naval em solo venezuelano. O cálculo é simples: deixar que a pressão do tempo, o isolamento e a diminuição dos recursos implodam a estrutura do chavismo por dentro. A guerra psicológica também desempenha um papel importante. Para os cidadãos venezuelanos que observam os helicópteros Seahawk pairando perto de suas costas, a mensagem é inevitável: o regime não é mais intocável. Para os oficiais em Caracas, cada contato no radar gera dúvidas. Hoje será apenas uma demonstração ou amanhã haverá um ataque real?
Essa incerteza corrói o moral, enfraquece a lealdade e amplifica a percepção de que o círculo de Maduro não tem saída. No entanto, uma questão crítica permanece: por quanto tempo esse jogo de espera pode continuar antes que um dos lados cometa um erro de cálculo? Os Estados Unidos deixaram claro que uma intervenção direta só ocorreria se Maduro lançasse uma provocação direta, como atacar ativos americanos ou escalar a violência contra os estados vizinhos. Mas, em impasses tensos, a história mostra que mesmo um pequeno conflito, um navio identificado erroneamente, uma unidade rebelde agindo sem ordens ou um bloqueio repentino do radar pode desencadear um conflito em grande escala. Para os espectadores que acompanham esta situação em evolução, a sua perspectiva é importante. Como acha que esta estratégia de cerco gradual irá funcionar? A abordagem de sufocamento irá conseguir derrubar o regime sem uma invasão, ou poderá sair pela culatra e levar a um confronto que nenhuma das partes realmente deseja? Partilhe as suas ideias nos comentários, porque compreender como a opinião pública interpreta estas manobras faz parte da compreensão do campo de batalha psicológico mais amplo. Ao examinar as escolhas operacionais do Comando Sul dos Estados Unidos, torna-se evidente que o objetivo não é repetir os erros históricos de intervenções em grande escala na América Latina. Os analistas frequentemente referem-se a casos passados, como o Panamá no final dos anos 80 ou o Iraque no início dos anos 2000, onde a força decisiva derrubou regimes, mas ao custo de uma instabilidade de longo prazo. Na Venezuela, a administração Trump calcula que o regime já está enfraquecido pelo colapso econômico, sanções e dissidência interna. Assim, a arma mais eficaz não é uma enxurrada de mísseis, mas o aperto de um laço que aperta Maduro gradualmente, até que o seu círculo se fracture. Isso explica a forte dependência de bases avançadas na Colômbia, Guiana e Caribe, formando um arco que efetivamente aprisiona os movimentos venezuelanos. O helicóptero MH-60 Seahawk tornou-se emblemático dessa abordagem. Projetado para rastrear barcos e submarinos que transportam drogas, ele representa mais do que uma interdição tática. Serve como um símbolo de monitoramento implacável, mostrando que a narcoeconomia que sustenta elementos do regime não pode mais operar em segredo. Cada carregamento interceptado enfraquece as redes paralelas de financiamento que mantêm os apoiadores de Maduro pagos e armados. Em termos militares, trata-se de uma guerra econômica por meio da aviação de precisão. Ao reduzir as artérias financeiras do chavismo, Washington exerce pressão sem arcar com o fardo diplomático das baixas civis que uma campanha de bombardeios poderia causar. A estratégia também reflete uma consciência aguda da imagem no cenário internacional. Uma invasão terrestre não só seria cara em vidas e recursos, mas também provocaria a condenação dos vizinhos latino-americanos, muitos dos quais mantêm relações frágeis com Washington. Em contrapartida, patrulhas aéreas constantes e interdições marítimas podem ser enquadradas como medidas de combate ao narcotráfico e de segurança regional. Essa justificativa de dupla utilização é crucial para sustentar a legitimidade internacional. Para os aliados da OTAN e das organizações regionais, ela permite aos Estados Unidos argumentar que essas operações servem à estabilidade coletiva e não à agressão unilateral. Para Trump, que tem enfatizado que os Estados Unidos devem mostrar força sem se envolver em guerras intermináveis, a abordagem corresponde à sua narrativa política: pressão máxima, pegada mínima. Dentro da Venezuela, no entanto, o impacto é profundo. Surgiram relatos de oficiais militares cada vez mais relutantes em arriscar o seu futuro num regime cercado por todos os lados. De acordo com canais da oposição e informações vazadas, alguns generais entraram em contato discretamente com embaixadas estrangeiras explorando estratégias de saída. A erosão da lealdade dentro das Forças Armadas representa uma vulnerabilidade crítica. A história mostra que os regimes autoritários muitas vezes desmoronam não por causa de ataques externos,
mas porque os seus pilares internos ruem quando a percepção de invencibilidade é quebrada. O fardo psicológico dos helicópteros sobrevoando o litoral, combinado com a diminuição dos recursos, acelera essa percepção. Não se pode ignorar a dimensão humanitária. Os críticos alertam que as sanções e o isolamento econômico agravam o sofrimento dos venezuelanos comuns. No entanto, o cálculo de Washington sugere que qualquer dificuldade a curto prazo é superada pelo objetivo a longo prazo de acabar com o regime chavista. Além disso, os planeadores do CIEUDA parecem determinados a evitar operações que arrisquem baixas civis em massa, o que prejudicaria tanto o apoio regional quanto o apoio político interno. Patrulhas aéreas de precisão, interdições direcionadas e pressão psicológica são, portanto, vistas como eticamente e estrategicamente superiores ao bombardeio indiscriminado. Ainda assim, a situação traz riscos inerentes. Um erro de cálculo, seja uma bateria antiaérea venezuelana disparando contra um helicóptero americano ou um navio da Marinha do C.C. Weycura, sendo hostilizado por um barco de milícia rebelde, pode escalar rapidamente. A doutrina da pressão gradual depende da disciplina de ambos os lados. Mas, à medida que as tensões aumentam e os recursos diminuem, o risco de decisões precipitadas cresce. Se ocorrer um confronto, a administração Trump poderá enfrentar a decisão de escalar militarmente ou recuar cada opção, trazendo consequências imensas. Por enquanto, os Estados Unidos parecem satisfeitos em deixar o tempo fazer o seu trabalho, apostando que as contradições internas do regime provocarão a sua queda. Do ponto de vista da ciência militar, esta abordagem representa uma fusão da estratégia clássica de bloqueio com ferramentas modernas de vigilância e guerra psicológica. Enquanto as potências do século XIX usavam esquadras navais para bloquear portos, os estrategas do século XXI usam helicópteros, drones e redes de radar para estrangular os fluxos ilícitos de narcóticos e recursos. Enquanto as doutrinas da Guerra Fria enfatizavam a dissuasão por meio da política de risco nuclear, o caso venezuelano destaca a dissuasão por exaustão, desgastar o inimigo até que o colapso pareça inevitável. Para a população venezuelana, isso cria uma realidade dupla. Por um lado, eles veem suas vidas diárias prejudicadas pela escassez e pelo isolamento internacional. Por outro lado, testemunha sinais inequívocos de que o regime está encurralado oficiais, desertando rotas de drogas interceptadas e helicópteros estrangeiros sobrevoando os céus. Essa dualidade gera incerteza, mas também esperança para alguns e medo para outros. Seja o resultado uma transição negociada, um golpe interno ou um colapso repentino, o cerco garante que a mudança não só é possível, mas cada vez mais provável. E assim surge a questão: será que a paciência é realmente a arma definitiva neste caso? Será que uma estratégia de sufocamento pode ter sucesso sem provocar uma instabilidade mais ampla, ou será que apenas adia um confronto inevitável? As vossas opiniões como espectadores são inestimáveis. Acreditam que o tempo está do lado de Washington ou que Maduro poderá resistir a esta pressão, reforçando o seu controle interno e contando com aliados no estrangeiro? Partilhem a vossa perspectiva, porque a opinião pública muitas vezes antecipa mudanças na estratégia antes que os próprios decisores políticos as reconheçam. No cerne da resistência da Venezuela sob pressão está um equilíbrio frágil, sustentado por 3 pilares fundamentais: a lealdade da sua elite militar, o oxigênio financeiro, fornecido por redes ilícitas, e a cobertura diplomática concedida por aliados estrangeiros como a Rússia, a China e o Irão. Cada um desses pilares, no entanto, mostra sinais de tensão sob o cerco cada vez mais apertado imposto pelo Comando Sul dos Estados Unidos e pela estratégia de pressão calibrada do governo Trump. Para entender a possível trajetória desse impasse, é preciso analisar como cada uma dessas estruturas de apoio funciona e, mais importante, como elas podem falhar. As Forças Armadas venezuelanas
São tanto a espinha dorsal quanto o calcanhar de Aquiles do regime de Maduro. Durante décadas, o chavismo garantiu a lealdade, entrelaçando a liderança militar com privilégios econômicos, concedendo aos generais o controle sobre setores lucrativos, como a distribuição de petróleo, a mineração e até mesmo a importação de alimentos. Mas, à medida que as sanções se intensificam e as receitas entram em colapso, esses privilégios perdem valor. Relatos sugerem que alguns oficiais começaram a se proteger buscando discretamente garantias de embaixadas estrangeiras ou sinalizando a figuras da oposição que sua lealdade é negociável. As deserções podem ser poucas em número, mas em sistemas autoritários, a percepção supera as estatísticas no momento em que a lealdade parece incerta. O medo da traição se espalha como fogo. Na história militar, frequentemente observamos que os regimes caem, não quando o primeiro general deserta, mas quando o segundo e o terceiro seguem o mesmo caminho, sinalizando uma tendência e não uma anomalia. Nesse contexto, as rotas do narcoterrorismo e as redes de comércio ilícito fornecem uma tábua de salvação. Durante anos, esses corredores marítimos permitiram ao regime venezuelano contornar sanções, canalizando drogas ouro e contrabando para os mercados globais. Em troca, eles garantiram moeda forte para financiar as forças de segurança e as milícias leais. A chegada dos helicópteros Seahawk dos Iguanaelsa, no entanto, atinge o cerne desse mecanismo. Cada barco interceptado não é apenas uma vitória tática, é um corte estratégico na corrente sanguínea do regime. Ao cortar esses fluxos, Washington efetivamente nega a Maduro a liquidez necessária para manter as redes de clientelismo. Um governo privado da capacidade de pagar seus agentes de segurança rapidamente enfrenta rachaduras em sua autoridade. No entanto, a sobrevivência do chavismo não é apenas uma equação interna. Rússia, China e Irã desempenham papéis cruciais no apoio a Maduro, embora por razões diferentes. Para Moscou, a Venezuela representa tanto uma base geopolítica no hemisfério ocidental, quanto uma valiosa ferramenta de propaganda. Ao demonstrar cooperação militar com Caracas por meio de exercícios conjuntos, venda de armas e consultoria técnica, a Rússia sinaliza a Washington que pode projetar seu poder no quintal dos Estados Unidos. Isso reflete a dinâmica da Guerra Fria, quando Cuba serviu como base avançada da influência soviética. No entanto, a própria Rússia enfrenta restrições com recursos desviados para a guerra na Ucrânia e sanções que limitam sua capacidade de manobra global. Sua capacidade de fornecer ajuda substancial à Venezuela está diminuindo, reduzindo seu papel de salvadora para o de apoiadora simbólica. Os interesses da China são mais pragmáticos. Pequim investiu fortemente na Venezuela durante o boom do petróleo, garantindo o reembolso em remessas de petróleo bruto. Hoje, porém, a China calcula cuidadosamente. Embora deseje proteger os seus interesses financeiros, não tem apetite para um confronto aberto com Washington pela sobrevivência de Maduro. Análises recentes sugerem que Pequim está mais interessada na recuperação da dívida e na influência limitada do que em defender o chavismo até ao último suspiro. Esta distância pragmática isola ainda mais Caracas, sinalizando que o apoio chinês tem limites. O Irã, por sua vez, desempenha um papel distinto. Para Teherã, a Venezuela oferece tanto um mercado para cooperação na contornagem de sanções, quanto uma plataforma para irritar Washington. Remessas de combustível, transferências de tecnologia e cooperação em inteligência fornecem linhas de vida de curto prazo para Maduro. No entanto, a capacidade do Irã também é limitada. O país enfrenta as suas próprias crises internas e batalhas estratégicas no Médio Oriente. Embora a parceria Irã-Venezuela seja simbolicamente potente, ela carece de escala para compensar o sufoco sistêmico imposto pelo cerco dos Sinai Finura. Assim, cada pilar estrangeiro parece menos confiável do que Maduro esperaria. Isso aumenta a possibilidade de isolamento estratégico, não apenas regionalmente, mas globalmente. Sem o apoio credível de grandes potências,
A elite militar da Venezuela deve reconsiderar seus cálculos se a Rússia está sobrecarregada, a China é cautelosa e o Irã está limitado. Quem garantirá sua sobrevivência se o regime entrar em colapso? Tais questões minam a confiança dentro do corpo de oficiais. De uma perspectiva estratégica, o cerco de Washington é bem-sucedido não apenas por meio de patrulhas militares, mas também pela amplificação dessas dúvidas. Cada voo do Seahawk, cada barco interceptado e cada sinal diplomático aos aliados estrangeiros reforça a mensagem: o cerco está a apertar e o tempo está a esgotar-se. Maduro pode projetar publicamente desafio, mas o seu círculo íntimo não pode ignorar as vias de fuga cada vez mais estreitas. A dimensão humanitária complica ainda mais a situação. Milhões de venezuelanos já fugiram para países vizinhos, criando uma das maiores crises de refugiados da história moderna da América Latina. Quanto mais tempo a sufocação continuar, mais o sofrimento civil se intensifica. Essa dinâmica coloca Maduro em uma situação difícil. Reprimir com mais força corre o risco de alienar o apoio que ainda lhe resta, enquanto afrouxar o controle convida os movimentos de oposição a ressurgirem. Para Washington, isso significa que o prazo para o colapso pode depender não apenas de fraturas militares, mas também do ponto de inflexão social quando a resistência civil se esgotar. No tabuleiro geopolítico mais amplo, esse confronto também envia uma mensagem além da Venezuela. Para atores regionais como Cuba, Nicarágua e até mesmo regimes distantes como a Coreia do Norte, a lição é clara. Alianças com patronos externos não podem garantir a sobrevivência se Washington decidir aplicar pressão multidimensional. Para o governo Trump, isso serve tanto como política regional, quanto como narrativa de dissuasão global, reforçando a imagem de força decisiva dos Estados Unidos sem se comprometer com invasões dispendiosas. A questão para o nosso público é direta, mas profunda. Maduro pode realmente contar com a Rússia, a China ou o Irã para salvar o seu regime, ou essas parcerias são mais simbólicas do que substanciais? E se os pilares do apoio estrangeiro enfraquecerem, com que rapidez a sua elite militar decidirá que o custo da lealdade supera os benefícios? Comente as suas opiniões, porque em crises como esta, a percepção de inevitabilidade muitas vezes impulsiona os resultados mais rapidamente do que tanques ou mísseis. À medida que o cerco à Venezuela continua sob a estratégia de pressão calibrada do Comando Sul, a atenção inevitavelmente se volta para os possíveis desfechos. Analistas delinearam vários cenários, cada um com implicações militares, políticas e humanitárias distintas. Compreender esses caminhos é essencial, não apenas para prever o futuro da Venezuela, mas também para avaliar como o governo Trump e a OTAN podem responder quando o ponto de inflexão chegar. O primeiro e mais discutido cenário é o colapso interno por meio da deserção da elite. Nesse caso, uma massa crítica de generais e altos funcionários abandonaria Maduro discretamente, seja negociando saídas seguras com governos estrangeiros, seja alinhando-se com facções da oposição. A história mostra que regimes autoritários raramente caem apenas devido à pressão externa. Em vez disso, eles se desintegram quando os membros internos concluem que a sobrevivência não é mais possível. Deserções e contatos secretos relatados entre oficiais venezuelanos podem ser os primeiros sinais de tal processo. A estratégia de sufocamento dos Equipa e Maiuewa visa precisamente acelerar esse resultado, corroendo incentivos financeiros e amplificando a tensão psicológica. Um golpe ou uma transição negociada liderada por oficiais desiludidos poderia, em teoria, minimizar o derramamento de sangue civil e, ao mesmo tempo, remover Maduro do poder. Um segundo cenário mais volátil envolve uma provocação externa, que leva a uma intervenção direta. Se as forças venezuelanas, seja por erro de cálculo ou desespero, atacassem ativos dos Emirates Uéasia, como disparar contra um helicóptero Seahawk ou hostilizar navios da Marinha,
O governo Trump enfrentaria uma pressão imensa para retaliar. Nesse cenário, a Operação Final Circle, cuidadosamente calibrada, poderia se transformar da noite para o dia em um conflito aberto. Poderiam seguir-se desembarques anfíbios, ataques com mísseis de cruzeiro e a rápida apreensão de pontos estratégicos. Embora as forças americanas tenham a capacidade de desmantelar rapidamente as defesas venezuelanas, os custos políticos e humanitários seriam muito mais elevados do que na abordagem de sufocamento gradual. O risco de combate urbano, baixas civis e ondas de refugiados através das fronteiras testaria tanto a determinação de Washington como a estabilidade regional. O terceiro cenário depende de um impasse prolongado. Maduro pode calcular que, ao reprimir mais duramente no país, reunir os leais que restam e contar com o apoio simbólico da Rússia, China e Irão, ele pode simplesmente resistir à pressão dos Equaçã. Se o regime mantiver oxigênio financeiro suficiente por meio de redes clandestinas, o cerco pode se prolongar por meses ou até anos sem produzir mudanças decisivas. Este resultado frustraria os objetivos de Washington, pressionaria os países vizinhos que lidam com fluxos de refugiados e criaria um ponto de inflamação geopolítico vulnerável a uma escalada repentina. No entanto, impasses prolongados também acarretam riscos para os regimes. O colapso econômico se aprofunda, o moral se corrói e cada mês que passa aumenta a chance de uma ruptura repentina no sistema. Para a OTAN e a comunidade internacional em geral, a situação venezuelana levanta questões incômodas. A aliança tem se concentrado historicamente na Europa e no Médio Oriente, mas a instabilidade nas Américas afeta os mercados globais, os padrões de migração e as ameaças à segurança transnacional. Se a intervenção direta dos Elecusequiwares se tornar necessária, os aliados da OTAN prestariam apoio político ou distanciar-se-iam do que poderia ser visto como uma operação unilateral. Para Trump, a capacidade de enquadrar o cerco como uma campanha anti-narcóticos e de segurança regional é vital para manter a legitimidade dos aliados. No entanto, em caso de guerra, as divisões dentro da OTAN poderiam ressurgir, ecoando os debates sobre as intervenções no Iraque e na Líbia. Estrategicamente, a crise venezuelana também serve como um laboratório para a coerção do século XXI. Em vez de invasões clássicas, vemos uma mistura de bloqueio marítimo, vigilância aérea, estrangulamento econômico preciso e guerra psicológica. A questão é se tais métodos podem produzir de forma confiável uma mudança de regime sem tropas no terreno. Se for bem sucedida a abordagem do círculo final, poderá tornar-se um modelo para futuras operações contra regimes hostis, demonstrando que o estrangulamento pode substituir o choque e pavor como doutrina preferida. Se falhar, poderá reforçar o argumento de que apenas uma ação militar decisiva pode derrubar ditaduras entrincheiradas. Para o povo venezuelano, no entanto, os riscos são imediatos e pessoais. A crise dos refugiados já conta com milhões de pessoas espalhando-se pela Colômbia, Brasil e além. Cada barco de contrabando interceptado pode enfraquecer Maduro, mas também aprofunda a escassez para os cidadãos comuns que dependem de redes ilícitas para obter alimentos e combustível. Washington insiste que a sua estratégia visa poupar os civis, evitando bombardeamentos. Mas as consequências humanitárias são inevitáveis. As organizações humanitárias alertam que a pressão prolongada corre o risco de desencadear uma implosão social, com protestos em massa ou migrações desesperadas a desestabilizar toda a região. O cálculo é sombrio. Como pressionar um regime sem esmagar o seu povo? A dimensão psicológica não pode ser subestimada. Para os cidadãos que observam os helicópteros Seahawk pairando ao largo da costa, o simbolismo é inconfundível. O regime está vulnerável e forças externas estão a apertar o cerco. Para os generais em Caracas, cada transmissão de rádio interceptada, cada barco interceptado reforça a mensagem de que a sobrevivência não está mais garantida. Na era da informação,
A percepção é tão poderosa quanto o poder de fogo. Um regime que parece encurralado muitas vezes entra em colapso mais cedo do que aquele que realmente está. Em última análise, a escolha reside em quanto tempo Maduro pode sustentar a ilusão de controlo. Se os seus oficiais acreditarem que ele não tem saída, podem abandoná-lo para garantir o seu próprio futuro. Se o seu povo acreditar que a mudança é inevitável, pode se levantar contra ele, apesar da repressão. E se os seus aliados se mostrarem relutantes em arriscar um confronto com Washington, o chavismo pode se ver isolado de forma irremediável. Para Washington, o desafio será decidir quando passar da paciência à ação. Trump permitirá que o cerco se desenrole durante meses, apostando que o tempo é a arma definitiva. Ou uma faísca repentina forçará uma rápida escalada, testando a prontidão do Zé Almárura para travar um conflito aberto. Nas Américas, estas não são questões abstratas, são decisões reais que podem moldar o hemisfério durante décadas. Agora nos voltamos para vocês, nossos telespectadores. Qual cenário vocês consideram mais provável? Um golpe militar, uma intervenção direta dos Zicanequisi ou um impasse prolongado? E quais seriam as consequências para a América Latina, a OTAN e a segurança global se a Venezuela implodisse? Compartilhem a sua perspectiva nos comentários. Porque nesta crise em evolução, a opinião pública não é apenas observação, é parte de uma batalha mais ampla por legitimidade e percepção. Se acompanharam esta análise aprofundada em 4 partes, obrigado. Exploramos a névoa das operações, a estratégia da paciência, os frágeis pilares da sobrevivência de Maduro e os possíveis desfechos que poderiam remodelar o hemisfério ocidental. Curta este vídeo se achou a análise valiosa. Inscreva-se para obter análises mais detalhadas das crises militares globais. E fique atento, pois continuaremos a acompanhar os desenvolvimentos. O cerco à Venezuela está a apertar-se. O que acontecerá quando ele finalmente se fechar continua a ser a questão do nosso tempo.